Oi, pessoal. Me avisem se vocês estão ouvindo bem, como é que tá o áudio. Estão ouvindo bem? Deixa eu me ajeitar aqui. Bom, hoje eu vou receber a Fabi, a Fabiane Medina. Ela é doutoranda pela Unicamp, indígena Guarani, e eu tô louca pra ouvir o que ela tem a dizer sobre a pesquisa dela, que é feminismo, tem a ver com feminismo indígena. Deixa eu autorizar aqui a Fabi. Tá entrando, Fabi. Fabi! Oi, E aí? cheguei. Finalmente estamos nos conhecendo assim. Só nos falamos por telefone, né? Pois é, prazer. Agora pessoalmente, online. É, prazer. Obrigada, viu, Fabi, por aceitar o meu convite. Ai, tem tanto assunto para falar contigo, Fabi, tanto assunto, mas eu dei uma separadinha aqui para a gente ter por onde começar, né? Porque Tá. Primeiramente, obrigada a você por estar apoiando, né, essa campanha, por me convidar. Eu fiquei muito feliz. Muito obrigada. imagina, tamo junto. Depois a gente vai falar muito da campanha, mas eu queria dar uma introdução, assim, para o nosso assunto. Eu fiquei pensando como é que a gente começa essa conversa, né? E fiquei, assim, pensando sobre as questões feministas, né? Feminismo interseccional. E, e aí eu pensei na minha própria história, porque na minha família rola uma história, assim, de que a minha bisavó foi caçada no mato a cachorro quando tinha 12 anos por um português. Era uma indígena, Uhum, e aí o meu pai uhum. até colocou meu nome Tainá em homenagem, enfim, porque ele gosta dos povos Tá tudo. indígenas e tal. Mas essa história Uhum, da minha bisavó era contada na minha família de uma forma meio, normal, entendeu? Normal que ela foi caçada no mato. E aí uma vez eu compartilhei uhum. essa história no Instagram e, para minha surpresa, muita gente começou a comentar que tinha uma história parecida na sua Uma família, história assim. parecida. E aí Sim, eu me dei conta disso, que nós, basicamente os brasileiros, são todos, a maioria de nós é filhos do estupro. É uma coisa horrorosa de se concluir que na nossa família, essa miscigenação que falam, que na escola ensinaram que era tão bonita, tem como base o estupro de menores, inclusive, como foi o caso da minha bisavó, que foi contado assim. Quando eu me dei conta disso, foi uma dor, assim, né? Pensar nisso. E aí, quando eu vi que a sua tese é sobre. Ai, até me emocionei um pouco. Peraí. imagina. Ai, é muito dolorido pensar, né, na nossa história como com essa base, assim, né? Nas nossas famílias terem isso. E o quanto a história dessa minha bisavó, que eu nem sei o nome, foi apagada. E o quanto eu nem sei como era a cultura dela. E hoje, né, Uhum. hoje eu tento conhecer mais os povos indígenas brasileiros, tenho pesquisado, falta muito, não sei quase nada. E é muito bonito o movimento que vocês têm feito, assim, de resistência, sabe? E agora com toda essa... que a gente está, enfim, né, revisando as nossas histórias, a nossa história coletiva, o racismo, tem que ser incluído muito, né, a pauta indígena. Enfim, eu queria só fazer essa Uhum. abertura para falar que essa é uma ferida, eu acho que de muita gente, tá na minha família também. E eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da tua história. Bom, como te disse, muito obrigada por me receber aqui no seu espaço. Bom, meu nome é Fabiane Medina, eu faço doutorado de ciência política, até a gente colocou, saiu ciências sociais, eu não vi, mas é ciência política, né, na É Unicamp. ciência política? Eita! Ciência política, depois que eu vi, desculpa, eu que, né, não prestei atenção, é ciência política, é da mesma área, né, mas Tá, é ciência sim. política, eu acho legal Errar, você corrigir, quis dizer de que é ciência sobre. política, né? Ciência social. Não, eu gosto de corrigir só porque a parte de política, né, é uma parte tão, assim, não feminina, né, É. então eu gosto de marcar esse lugar como mulher indígena, né? E na política, vai entender sobre política, né?
que tem tudo a ver com o que você está falando sobre essa invisibilidade, esse apagamento da identidade brasileira, né? Que é uma identidade muito, muito, né? Tipo assim, conectada, claro, com os povos nativos, né? Com os povos autóctones, porque aqui é uma nação, né? Onde é uma nação originária, então os povos originários eles estão presentes na sociedade desde sempre, né? Uhum. Bom, eu fiz graduação e mestrado aqui mesmo no Mato Grosso do Sul, né? Aqui numa linha de programa de educação superior que tem a ver com movimentos sociais, né, e tal. Eu nasci numa aldeia urbana em Campo Grande, né? Aldeia urbana Marçal de Souza. Eu nasci até antes de vir à aldeia, assim, gente, né, ocupou um lugar lá, assim, várias famílias indígenas, depois reivindicamos, né, o direito, então, daquele espaço ser reconhecido como espaço, né, de moradia, de morada indígena, né? Uhum. E aí foi também um movimento na década de 90. E foi muito interessante, porque tudo isso aconteceu depois da Constituição, né, de 88, onde a gente conseguiu ter 2 capítulos na Constituição. E aí, depois disso, a gente conseguiu, então, vários desdobramentos, assim, de conquistas de direitos, né, de cidadania, que, por incrível que pareça, né, tem 520 anos de colonização e não tinham pensado nisso, né, no direito de cidadania da pessoa indígena, né? Sim. Pelo contrário, tinham pensado nesse apagamento, nesse que você falou, né, exatamente da avó que foi pega laço, mas ninguém sabe quem que ela é, qual é o nome dela, Tem ninguém tem nome. foto. Exato. Não tem nome, não se orgulha dessa história. Lógico, é uma história ruim, né? Mas mesmo assim, ela não fez parte da família, porque ela tem várias pessoas que me falam isso em São Paulo, quando eu fiquei no doutorado, fazia palestra, né, sobre educação escolar indígena, né, ou a temática indígena na escola, exatamente para descolonizar toda essa falta de saber a respeito de si próprio, né? E aí as pessoas falavam muito sobre isso, que tinha sim, que tinha uma história, mas não lembrava, não sabia. E aí eu fico pensando que, inclusive, várias coisas você poderia conhecer a partir da história dessa mulher, né? Poderia conhecer, por exemplo, a história, por exemplo, do Brasil, que a região de onde ela é, a etnia, o povo indígena que ela pertenceu. Tem uma história milenar atrás disso, né? Que, infelizmente, as nações colonizadas, elas optaram, né, erroneamente, por suprimir, por abater essa história, por realmente matar as pessoas, né, e matar essa história. E isso é lamentável, isso é preocupante, isso é, assim, desesperador. Uhum. Mas eu gosto sempre de lembrar que nem como agora você está me falando, essa memória não desapareceu de dentro de você. Seu pai te deu um nome que você poderia lembrar. Hoje você se interessa por isso, a gente está conversando sobre isso, sabe? Sim. Então, essa identidade originária, ela renasce, né? Faz parte da resistência. Ela renasce. Ninguém consegue explicar, mas ela deixa uma fagulha dentro do espírito, da alma, do coração, né? E ela sempre vem à tona para a gente poder. Eu acho maravilhoso esse movimento agora, né? Que eu acredito que muito também através do feminismo, porque eu vejo nessa história de mulheres contando essa história, questionando essa colonização, que também é o mesmo questionamento que vem do machismo, do patriarcado, né? Esse Então eu estupro acho, coletivo que rolou no Brasil, né? sim, eu acho isso muito importante, tá mexendo com isso, né? Porque eu acho isso que eu achei interessante. Hoje eu sou professora da Universidade Federal na Faculdade Intercultural Indígena, aqui na região de Dourados, que é da onde eu estou agora morando, né? Que eu sou de Campo Grande aqui perto, mas eu moro em Dourados e sou professora. Então, eu vejo assim que através dessas epistemologias feministas, né? Isso cria um ambiente que a gente consegue falar nessas dores, sabe? Porque Sim. isso é uma coisa dolorida, não é legal falar, né? Não. Mas mas como o feminismo desenvolveu nesse período todo técnicas e metodologias assim para a gente tratar dessas feridas, né? Uhum. E inclusive colocando isso em pauta e colocando isso em pauta, a gente coloca em pauta que tipo de nação que a gente está vivendo,
e automaticamente a gente vai vendo todas as situações que estão acontecendo hoje no presente, as coisas, né, que a gente fica achando absurdo. Então a gente, né, tem uma ideia mais ou menos de como e por que isso acontece, né? Então Como eu se a gente acho puxasse um fio da meada, né? Que a gente fala assim, para a isso. gente entender e transformar esse país num país mais justo, né? A gente precisa entender a nossa história, a gente precisa entender a nossa ancestralidade, Isso. de onde a gente vem, né? Para começar. Porque a gente tem um futuro, né? Tem um futuro de várias pessoas, né? Dos seus descendentes, dos meus descendentes. E não é agora, agora pode não ser a situação ideal, mas a gente sempre tem que trabalhar com uma situação que a gente quer que seja melhor para, né? Não só material, mas principalmente essa epistemológica que eu digo, que é você poder falar a sua língua de origem, sabe? Sim. Explicar que no Brasil nem todo mundo tem a língua materna como o português, né, de primeira língua. A minha língua materna não é o português, entendeu? Muitas pessoas como eu migraram para o português arbitrariamente pela escola, então isso já desdobra, né, tudo em função da educação, né? Que a gente também já percebeu que a educação tecnicista não ensina, só treina, né? Enfim, eu acho que é uma descoberta, né, do país, das pessoas, né, pelo seu país, eu acho, né, e toda essa história. Você comentou num. Ih, travou. Peraí. Você tá me ouvindo, Fabi? Deu uma travadinha aqui para variar, né? Esse horário de live sempre trava. Peraí. Voltou. Você deu uma travada. Voltou? Então, eu acho que a minha internet aqui está um pouco lenta, talvez seja isso. Mas é normal o horário da live também. Fabi, você Ah, comentou num vídeo que eu assisti seu. E tá me ouvindo direito? O tô, pessoal tô tá ouvindo? ouvindo. Uhum. Você comentou num vídeo que eu estava assistindo seu que você teve que até disfarçar, assim, perder o sotaque da sua língua materna, porque você enfrentava muito preconceito por conta disso, né? E a gente está justamente nesse momento, o mundo está, né, tá repensando todas as relações raciais e o indígena, ele sofre muito preconceito no Brasil também, né? Sim, sim. Então, como na alfabetização, na minha época, né, que é na década de 80, mais ou menos, a alfabetização aconteceu, não tinha esse plano que hoje a gente tem um pouco mais progressista sobre a educação, né, de permitir as línguas, de reconhecer. Então, naquela época, era uma época realmente de que você tinha que falar o português, senão você era interpretado como inimigo da nação, né? Então, esse processo de migrar para o português, ele é difícil para um falante de Guarani, por exemplo, né? Eu acho que o português é um idioma difícil de ser falado, né? Outras pessoas que não são falantes de português, estrangeiros, reclamam também, falam sobre isso, né? Então, o português, o Guarani, ele é um idioma nasalado, sabe? Então, ele tem muitas vogais e consoantes nasais. Então, ele tem muita diferença assim para você falar português com a dicção correta e tal. E como eu cresci na cidade, e a realidade da minha juventude, que se fosse melhor assim de trabalho em relação às minha mãe, vó, tia, que era no serviço de limpeza, né? A gente sabia que seria no serviço de vendas, entendeu? No serviço, né, de atendimento. E aí seria um problema para a gente, né? Aquela dicção não correta do português. Então, eu tinha muita preguiça e eu chorava bastante, porque eu não gostava muito de ter que, sabe, de ter que falar correto e tal. O Guarani também não tem plural, então às vezes a gente, né, esquece do plural, porque você tem muito tempo que você fala um idioma, mas você pensa no seu, né? Você pensa no seu idioma e fala no outro idioma. Então Sim. acontece No umas sul não fala fragmentações muito assim, plural né? também. Será que o povo é Guarani lá também? Tem, né, Guarani? É Guarani e Cangangue no sul. O Eu sul tem devo ser uma Guarani, então. tradição Guarani Eu devo muito ser Guarani. Eu não forte. sei de que povo eu sou descendente, mas deve ser Guarani Guarani. Guarani ou Cangangue. No sul também tem uma população cangangue muito forte. Tem uma conquista, assim, agora
intelectual maravilhosa, de várias formações de médicos, sabe? E que a área da saúde é a que mais, assim, tem apelo, né? Por ter profissionais na comunidade. E o Sul, então, também tem uma tradição forte, que é da erva mate. A erva mate, ela da tradição guarani, né? A expertise, eu falo, a técnica, né, da infusão da folha da erva para você tomar como estimulante, como o guaraná, né, que é da Amazônia, a gente tem a erva. Então, isso é uma técnica milenar do povo guarani. Então, com certeza você Engraçado, eu foi lembrei criado agora que com quando roda de eu era mate. criança, eu gosto de mate também. Quando eu era criança, o meu nome, por eu ter um nome indígena, Tainá, eu sofria bullying na escola. Me chamavam de nativa, pejorativamente. E aí eu fico imaginando Uhum, o que, que os povos indígenas realmente passam nesse país, né? Tipo, se eu tinha um nome indígena e sim. sofria bullying, também porque tem, né, tem um pouco traços indígenas, mas enfim, não estou inserida em nenhum contexto indígena, já sofri um bullying na escola só por causa do nome. Na época, muito louco, assim. Não, Agora eu lembrei disso. não é assim, eu acho que é extenso, assim, sabe? É até infinito. O tanto que se a gente for fazer um relato de tantos apelidos pejorativos, preconceituosos, racistas, né, e agressivos, que faz a pessoa não se sentir bem naquele espaço, né, escolar, inclusive, que é um espaço que deveria ser de orgulho da pessoa frequentar, né? Uhum. Enfim, são vários, assim. Até hoje, principalmente, meus alunos relatam ainda, né, e me atualizam de cada nome que eles recebem e cada situação de preconceito que eles passam, mesmo dentro da universidade, quando estão, né, Sim. no período de aulas, assim. Então, isso não parou. E E como é ser um por isso que eu, intelectual indígena, Fabi, nesse contexto? é um Desculpa, eu te desafio, atrapalhei, é um continua desafio. falando. Não, A gente tá eu com até estou delay pensando aqui um nisso, pouquinho. é um desafio. Peraí. Acho que a gente tá com delay. Você fala e chega depois, eu acho aqui. Ah, entendi. Vamos lá, vamos organizar. Pode continuar falando o que você estava falando. Então, mas agora vou passar para o desafio de ser um intelectual indígena que tem a ver com o preconceito que a gente estava falando, né? Uhum. Então, é complicado. Eu esperava, não é que eu esperava assim que quando você chegasse, que é o que a academia fala, né? Quando você chegasse nessa meta da titulação, as pessoas teriam dentro da universidade um pouco mais de respeito pelo seu trabalho, pelo seu período de dedicação aos estudos, pela titulação, entendeu? Pelo conhecimento que você adquiriu. Mas não, as pessoas ainda têm elas deixam bem claro que elas separam o que é, sabe? É que elas não conseguem valorizar a pessoa pela imagem ou a trajetória e a aparência da pessoa, sabe? Sim. Ou pelo modo de pensar, como sempre falo, né? Olha, esse tipo de educação já não deveria mais acontecer. A gente tem que pensar uma outra metodologia, né, de intercultural. E as pessoas não entendem, porque os colegas de trabalho não entendem, porque acham que eu estou sendo agressiva, estou sendo crítica demais, né? Mas são coisas assim que a pessoa não consegue entender que a gente tem uma forma de pensar diferente. Não é diferente absurda, tipo, como se fosse de outro planeta. É só epistemologicamente diferente do que a educação eurocêntrica, né? De como se comportar, de como pensar, entendeu? Que sempre é uma parte com um pensamento mais burocrático, teórico, menos prático, menos da pessoa e mais do que está escrito. Mesmo se a pessoa escreveu, o autor escreveu, não com tão boa fé, entendeu? Então, Uhum. não se leva em consideração a isso, né? Leva-se em consideração que a letra, ela é sagrada na universidade, né? E aí cria um pouco de conflito, porque para a gente da indígena, a tradição da oralidade, a palavra é sagrada, Sim. né? Então, e como a gente não tem nada escrito, porque somos, né, da oralidade, não escrevemos, falamos, então as pessoas tendem a não dar valor nas palavras, e isso choca muito. Então, esse é um grande desafio para mim, que é poder conseguir colocar assim as perspectivas, né, de uma educação intercultural que não seja eurocêntrica, ameríndia, sabe? Uhum. Então, isso é muito difícil. Deve ter sido difícil para você também,
e aí eu quero entrar um pouco nisso também, da sua pesquisa, ter tido referências indígenas, né? A gente está vendo o Uhum. Krenak como um intelectual que está despontando aí também, assim, popular, que as pessoas estão lendo. Mas quais são as tuas referências para a tua pesquisa no doutorado, por exemplo? Então, primeiro que eu queria falar sobre a minha pesquisa do doutorado. A minha grande referência, a nossa grande referência intelectual e literária é a Eliane Potiguara. Eliane Porque ela, Potiguara. Eliane Potiguara, ela também fez parte do mesmo movimento que o Ailton Krenak, né, que é a UNI, o AUNIND, né, que é a União das Nações Indígenas, no movimento da Constituição, né? Ela Interessante, eu não também conheço a foi Eliane atuante. Potiguara. Vou Sim, ver. assim como a Marta Guarani também que foi uma grande liderança que teve à frente, né? Que é irmã do Marçal de Souza. Marta Guarani. Depois você me passa essas Isso, referências para eu postar para o pessoal, que para mim é sim, novo também, assim. Engraçado, tenho sim, estudado ultimamente bastante o feminismo negro, então tenho lido muitos autores e autoras negras e não tenho muito essa referência indígena. Por isso que eu também queria pois estudar, é. porque eu queria começar a estudar também. Então, por isso que eu lancei essa ideia do feminismo indígena, né? Exatamente para fazer essa promoção, para que as pessoas, para chamar a atenção, para que as pessoas olhem para isso, né? E percebam que foi criado, assim como as mulheres negras destacam, foi criado, né? Todo esse referencial teórico, literário, metodológico, né? É, sobre o conhecimento sobre a humanidade e tal, que chama feminismo, só que sem considerar as mulheres indígenas. Sim, Então, ficou muita coisa de fora, né? Muita informação. Ficou não tão válida, eu acredito, porque tem outras referências de ser mulher, né? Então, sim. eu criei esse desafio que é o feminismo indígena, exatamente para poder chamar a atenção. Aí, além da Eliane Potiguara, tem várias escritoras mulheres indígenas, né? Escritoras. Inclusive, a gente tem uma parenta agora que é a Julie Dorico. Julie Dorico. Júlio Ela é Dônico. macuxi. Isso. E você se Ela é chama de macuxi. parentes, eu acho isso incrível, cara. Pra mim já é uma outra concepção de mundo que todo mundo deveria. É óbvio, todo mundo é parente. Devo ser mesmo parenta sua, porque eu devo ser Guarani. Agora eu tô. A, Sabe, pra mim me fascina muito o jeito de viver indígena. Porque a pra gente, começar não é a gente se bobagem. chama. Para marcar é o carinho, né? E a proximidade que a gente tem um com o outro, né? Sim, Então, a Julie faz doutorado de letras ou literatura, se eu não me engano, no Sul, numa universidade do Sul. Ela é de Roraima, de legal. Rondônia, ela é de Macuxi. E ela tem uma página no Instagram que chama Leia Mulheres Indígenas. Olha, leia mulher. Gente, Leia Mulheres Indígenas. E lá você vai ter, assim, ela está fazendo uma compilação grande, sabe? E a gente mesmo descobriu toda essa referência que não aparece em nenhuma parte da literatura não brasileira, né? conhecia. E olha que eu venho estudando o feminismo assim há algum tempo, mas realmente a questão indígena é ainda obscura, tem que vir, né? As pessoas têm que começar É. a estudar como estão interessadas também no feminismo negro, né? Que está muito lindo assim o movimento, como ganhou força. E eu acho que agora a gente brasileiro tem que inserir, né? As mulheres feministas aí que Pois estão é, escutando, a gente tem que inserir o feminismo indígena, até porque é um contexto de vida bem diferente, tanto das mulheres negras quanto brancas, né? Você estava falando do patriarcado totalmente. no indígena, né? É, Como é que totalmente. funciona? Eu contesto bastante na minha tese a ideia do patriarcado, né? Eu contesto no sentido de que as antropólogas feministas falaram bastante sobre que o patriarcado é um modo de estratificação social presente em todas as sociedades. E ela é baseada no senhor e tal, né, no homem que é dono da casa e tudo que tem dentro da casa, né? Só que se a gente começar a pensar no mundo indígena, né, eu ajudo as pessoas a pensarem. O espaço do mundo indígena não é o mesmo da cidade. A gente não pode ter referência, que eu digo, urbanocêntrica de tudo, porque nem tudo é uma referência urbana. Então, você não tem espaço casa e rua, porque o ambiente social e econômico indígena é floresta. Uhum. Entendeu? Então o espaço da casa é um espaço onde todo mundo partilha. E o espaço da floresta
é um espaço, né, que é, ela é muito especial dos seres da natureza, da floresta, ela tem a sua própria vida. Então, todo mundo partilha o mesmo espaço de convivência, que é o espaço da aldeia. E o espaço da aldeia é o espaço da casa. E o espaço da casa, que é o espaço da aldeia, ele é de gestão da mulher. Tudo tem a ver com a mulher, mesmo porque tem a ver com a parte da fertilidade, da mãe terra, do cuidado, entendeu? Da vida. Mas isso em Então, todos os isso é uma povos, referência. sabia? Ou cada um tem uma especificidade de como trata a mulher, ou como a importância que a mulher tem naquele contexto? Olha, eu diria para você que esse é um ponto em comum. Uhum, Eu diria para você que esse é um ponto em comum das várias nações. É claro uhum, que a gente tem nuances de como isso está acontecendo hoje, e principalmente em contato com o Ocidente, porque o Ocidente ele tem influências, né? As culturas todas têm influências umas nas outras, né? uhum. E a influência ocidental é dominante, hegemônica em todas as culturas, porque ela se impõe, entendeu? Então você vai ter aí algum tipo de diferença hoje com o que está acontecendo. Mas a gente não trabalha exatamente com o hoje, a gente trabalha com a ancestralidade, como sempre foi, milenarmente. E na história você pode procurar, você não vai ver história indígena de violência dessa maneira com as mulheres. Pelo contrário, sempre foi uma convivência mais entre todos os personagens, digamos assim, né? Homem, mulher, não hétero, entendeu? Pessoas não hétero, entendeu? Uhum. Outras etnias. Não, a gente sempre teve um tipo de, eu vou dizer, harmonia. Hoje em dia, essa palavra harmonia pode ser até um absurdo, porque a gente está em tanta desarmonia, Uhum. mas a gente tem, sim, uma preocupação com o perfeito e o belo e com a harmonia. Então, a Uhum. gente sempre, o indígena, ele é muito estético, né? Então, ele sempre está, assim, procurando as coisas que estão, assim, equilibradas. Então, Sim. não tem como uma grande família, as famílias indígenas ser tão grandes e ser tão unidas com violência, entendeu? E Então, até assim, porque são populações menores, que todos são parentes e se conhecem, né? Tem uma coisa que é, na nossa ancestralidade, nós vivíamos muito mais parecidos com os indígenas do que, imagina, do que hoje, que a gente é totalmente desconectado. E eu li uma teoria de sim. que até 150 pessoas vivendo em comunidade, as pessoas se reconhecem pelo cheiro e o toque é importante. E aí, a partir do Uhum. momento que se criou a agricultura e que essas populações começaram a crescer muito, é que teve que ter, digamos, uma atuação de uma organização que seria o Estado e que as pessoas deveriam começar, tipo, começou a se criar mitos em comum para meio que unir essas pessoas, porque na verdade, na nossa natureza, a gente viveria melhor até 150 pessoas juntas, assim. Você concorda com isso? Olha, eu não sei te falar de números específicos, né? Mas, assim, apesar de ser muito extenso o mundo indígena, a parentela muito grande, realmente a gente tem, assim, uma unidade familiar de moradia, né? De moradia. E, não, e o resto se espalha por vários lugares. Mas Sim. essa unidade, ela não é, assim, pensada em grandes proporções, como, por exemplo, nação, desse tal. Eu digo nação na concepção ocidental, porque também eu, por exemplo, pertenço à nação Guarani, eu sou da grande nação Guarani. Então a Aham. gente se reconhece, né, por vários motivos e por um orgulho de ter. E um sentimento cosmológico, inclusive, né, que nos informa da onde que somos, quais são os nossos valores e tal. Mas isso não quer dizer que tenha isso que muda, né? De povo para povo, e isso que muda do mundo indígena para o Ocidente, que é como que você administra esse espaço e essas pessoas. Como que você, né, administra isso esse termo que você está falando que é uma nação? Você oprime as pessoas, né? Você é violento, né? Como o colonialismo do Ocidente é violento, ele destrói, ele estupra, ele toma, queima, mata, né? Então você vai ver toda essa história da colonização, você vai ver nas instituições sociais do Ocidente, polícia, sabe, assim, legislativo, você vai ver sempre essa progressão, né? E, por exemplo, eu posso falar mais especialmente do povo guarani, o tipo de administração estatal, né? Ela é do Estado, ela é de conselho, né?
Então, Uhum. dependendo do grupo que mora, uma liderança, né, uma liderança de uma grande família vai fazer parte do conselho, entendeu? Então, não tem nunca uma pessoa que manda ou é eleito para determinar tudo, sabe? Uhum. É um grupo. Então, tá sempre em interação, né, de que uma pessoa quer, ou qual que é o limite, né, da vontade da outra, dos deveres e direitos e tal. Então, é diferente, né? É Aí a gente diferente vai. e a gente teria que pegar emprestado várias coisas aí, né, para resolver esse imbróglio que a gente se meteu. Democracia que a gente inventou tá no mundo tá em uma super crise. E acho que a Fabi deu uma travadinha aqui de novo. Fabi, ai, gente, a internet realmente. Vamos ver, daqui a pouco a Fabi volta. Daqui a pouco eu vou abrir para perguntas também. Você travou, Fabi, para mim aqui. Não sei se para Oi, o pessoal. voltei, Voltou, deu uma travada. voltei. Esse é o Oi, nosso assim, a gente trava e volta, trava e volta. é suspense, essa é uma live de suspense, por favor, acompanhem. Tipo final de novela, né? Dá uma congelada Tem na muitos, coisa. tem momentos assim, surpreendentes, de repente, né, aparece, volta. Então, eu acho que é isso que eu quis muito participar, né, da política, no caso, né, da teoria política, de estar em contato com a teoria política ocidental, no caso, para explicar, né, que existem, né, outros modos de democracia, outro Uhum. pensamento, né, de convivência, de economia, entendeu? De Que economia, onde deveriam o ser. ciclo da natureza se fecha, né? Vocês, acho que a coisa que a gente mais tem que aprender, não sei, no meu ver, assim, o que a gente mais tem que aprender com os indígenas é como a gente sobrevive nesse planeta fechando os ciclos da natureza e não só extraindo mais do que a gente devolve, né? E vocês têm uma outra É, relação com a Terra. não, tudo tem que ser pensado, porque se você deixar pensar só na referência da cidade, cobrir tudo com asfalto, é claro que vai vir uma chuva, não vai ter, né, ser absorvido pelo solo e vai levar todo mundo. E vai ser uma catástrofe natural. Não é uma catástrofe natural, é uma catástrofe, tipo assim, pessoal e específica do Humana. asfalto, entendeu? E humano, assim, de um grupo de pessoas, né, de humanos que pensam só em coisas assim, nesse modo de vida exageradamente, né, petrificado, que eu chamo, né, com muitas coisas de Sim. moradia que talvez não se relacione com o corpo. Eu falo, a gente tá, eu vejo, né, que está vivendo, todo mundo reconhece e reclama que está vivendo num período de muita ansiedade, de muita falta de paz, assim, né, de muitos modos, assim, de adoecimentos psíquicos, né. Mas Uhum. eu percebo, e todo mundo, né, que é indígena deve perceber, que o corpo não se relaciona bem com a parte do gelado do prédio, do concreto. Nem todo corpo consegue se adaptar a isso. Então, a gente tem que pensar a relação que a gente tem do corpo com o ambiente, porque senão é claro que o corpo adoece, entendeu? A gente não Claro. pode achar que a gente pode dominar, né, a vontade do corpo, da relação que ele tem com o ambiente, porque a gente não pode, a gente tem que acompanhar o corpo, aonde ele, né, se sente melhor. E aí, claro, cada vez que você vai mais próximo da natureza, eu tenho certeza que você se sente melhor, né? Com sol, que a gente Concordo. gosta de praia. Eu não gosto muito de praia. Eu não gosto do sal. Eu gosto de cachoeira. Eu Então eu me também. sinto bem, sabe? É um lugar onde eu sinto paz, assim. Não me agita, não me deixa ansiosa. Tudo a gente tem que repensar, né? Pensando agora, por exemplo, nesse contexto de pandemia, na coisa dos prédios, né? As pessoas morando como se fosse o prédio para mim é um pombal, assim, uma coisa que eu morei muitos anos em prédio em São Paulo e aí de Credo. repente eu me via tendo que ir para o Ibirapuera para botar, depois de um mês, botar a primeira vez o pé na grama para descarregar a energia, porque a gente descarrega a energia, o chamado fio terra, né? Que chama. Tipo, a gente tem que entrar em Uhum, contato com a terra direto para a gente descarregar. E eu tinha, assim, quando eu vi, eu uhum. tava um mês sem botar o pé no chão, assim. E aí eu comecei a É. pensar, será que vai ser viável, né? Morando, as pessoas morarem desse jeito, né? Não é Não viável. vai. O corpo não A gosta, gente não é a nossa especialidade, né?
tem que achar outras soluções, né? Porque realmente essa do prédio, eu acho que ela é muito cruel, assim, para o corpo, né? Eu vejo muitas pessoas que moram em prédio e tem muita depressão, né? E eu já morei em prédio também, e eu fiquei muito deprimida, sabe? Fiquei me sentindo muito mal, assim. Aí eu fiquei pensando, realmente prédio é uma coisa isolada e tal. Também tem uma outra coisa que quando você mora em prédio, você acaba saindo para uns tipos de passeio diferente de quando você mora em casa. É, Porque quando você vai, por exemplo, no Ibirapuera, se você vai no Ibirapuera sozinha, quando, né, você foi, ou com um grupo de amigos, é outra conversa, é outra roupa, é outra energia, entendeu? total. Não, e a coisa da relação, assim, depois que eu decidi morar em casa para ter um pouco mais de contato com a natureza, a coisa de ter relação com o sol e com a lua, que é uma coisa muito presente, né, na cultura indígena em geral, assim, todos os povos, essa relação com os astros, né, você saber que você está debaixo de Sim. um céu, né, você pisa no chão e o céu tá lá. E, tipo, isso é uma relação que a gente perde, às vezes, na cidade, né? Quando a gente vê, a gente não olhou para o céu durante uma semana, a gente não sabe se tem nuvem, se não tem nuvem, assim, é uma coisa muito doida. E quanto a gente vai desconectando, né, Fabi, do que a gente é de verdade. E quanto vocês, eu acho que são muito mais conectados com a nossa biologia, digamos. Eu acho que a gente, como a gente guardou, a gente recebeu e guardou essas informações da ancestralidade, né? Que, por exemplo, no seu caso, você não recebeu ela porque, na causa dessa história, recebeu incompleta, né? Então, você ainda não se conectou com essa história. Então, como a gente recebeu essa história, assim, muito presente, né, da ancestralidade, então, acho que a gente tem mais dificuldade de se adaptar, né? Nesses espaços, assim, que estão, né, dessa parte que é da informação do sol, né, e da lua, sabe, de como isso influencia, né, de levar em consideração de como isso influencia no dia, na semana, no ano, sabe, assim, da gente. Sim. Tem Como eu uma te falei, parte linda do logo que livro eu, do... Ai, desculpa, fala. como eu te falei, logo que eu fiquei assim jovem, eu trabalhei no shopping, né, num shopping aqui de Campo Grande, que, né, o shopping inaugurou e tinha vários empregos. E o que eu mais senti de dificuldade é de ficar dentro daquele ambiente com luz artificial. Eu fiquei muito mal, assim, sabe? Eu não sabia se era dia, se era noite, se era frio, se era calor, sabe? Aquilo me deixou Sim, muito confusa, assim. Eu lembro que eu era muito ruim para mim. E naqueles. Até hoje eu tenho trauma de shopping por shopping. causa desse negócio da luz, sabe? Você É, vai, é muito brilho, sabe? Assim, sou totalmente e isso conectada me com deixa luz natural também. vai me desenvolvendo uma fobia. Em vez de passear, eu vou começando a ficar assim ansiosa, sabe? Sim. Fabi, vamos voltar um pouquinho para nossa pauta, que é o do feminismo indígena. Verdade. Eu queria, qual é o tema da tua tese de doutorado? Tem a ver com isso, né? Você me falou. É exatamente isso, feminismo indígena. Eu agora já entreguei o texto para o meu orientador eu vou fazer a qualificação, né, do doutorado. E aí depois ele vai passar pela banca e tal, aí eu vou fazer a defesa. Por enquanto, ainda chama feminismo indígena. Uhum, Porém, esse não é o nome, esse é um nome provisório e é um nome exatamente para chamar atenção e para uhum. fazer pensar. Com esse período todo que eu estou mexendo com isso e conversando com muitas, e são aquelas parentes mais próximas que a gente se telefona, se vê, sai junto, né? E fala de todas as coisas uma com a outra. Então eu tenho assim agregado um monte de informação a respeito, né? E Uhum. eu tenho conversado muito, inclusive, que tem se interessado muito, é a Aline Caiapó. Ela é ótima também para seguir no Facebook. Vou anotar aqui. Aline Ela, Caipó. a Aline Caiapó. Gente, ó, Caiapó. Caiapó. Aline, vocês estão anotando, pessoal que está vendo aí, ó, porque a gente está numa. Eu agora só sigo negros indígenas no meu Instagram. Ela é maravilhosa. A todas as pessoas novas que seguem, eu quero absorver tudo, todo conhecimento de vocês. Então, a Aline, ela é maravilhosa. Ela é espirituosa, ela é muito criativa, então a gente interage muito, ela absorve muito de tudo que está acontecendo e dá uma resposta rápida e filosófica. Então a Legal. gente iniciou
movimento filosófico, que inclusive ela batizou com uma página, né? A gente batizou com o nome de Cunhangue Wairá. Cunhangue do Guarani, que é mulheres, né? Grupo de mulheres, que é mulheres no plural, né? E o Wairá, que é uma palavra Aimará, porque ela é de descendência Aimará, uma parte, né? Ela do pai é de descendência, ela é Kayapó, só que ela também tem na parte do pai dela esse avô Aimará. E aí, o Airá, na linguagem Aimará, significa ventania. Ai, que lindo. E ali, a ventania ninguém segura. E ninguém coloca regra na ventania. Ela invade você. E então a gente falou muito sobre como que a gente se comunica, porque esse movimento que eu estou falando para você, ele não é meu, eu não inventei o feminismo indígena, entendeu? Ele é fruto de muita conversa que às vezes eu tenho aqui com as minhas amigas no Mato Grosso das Irmãs, né, parentas aqui no Mato Grosso do Sul. Aí eu chego em algum lugar em São Paulo, encontro alguém em Brasília, entendeu? E esses pensamentos, eles se conectam de alguma forma. Eles têm... Parece que a gente já estava conversando sobre isso. E a Aline, ela é maravilhosa de ter percebido que é isso. A gente é visitado pelo vento, com o pensamento que a gente está em conexão com as outras mulheres, sofrendo as dores e mandando boas energias e querendo abraçar, acolher, né? Sempre que a gente vai falar alguma coisa sobre preconceito e tal. Então, ela nomeou muito, assim, perspicaz de nomear como o Airá, que é ventania. E agora eu tô chamando de guaiarismo. Guaiarismo. Só pra gente ter, assim, um par cognitivo para feminismo, mas que não seja exatamente com o mesmo conceito, né? Mas que também significa isso, um movimento filosófico de mulheres indígenas, né? Que estão assim preocupadas estão assim sentindo o vento desse tempo, Esse né? chamado. De pensar sobre isso. Sabe que eu E tem acompanho, eu acompanho um pouco assim os Yawanawás, né? E aí eu achei muito legal o movimento que as mulheres de lá fizeram, né? Acho que a Putani foi a primeira, talvez Pajé, que era uma coisa que elas peitaram o patriarcado, digamos, sei lá, não sei se é assim que se chamaria na aldeia, mas lá dentro da própria cultura, onde só os homens tinham essa permissão de serem os líderes religiosos, e elas foram lá e falaram, não, nós somos capazes também. E aí elas tiveram que passar por uma prova que o pajé passa, só que assim, 4 vezes mais difícil, para provar que elas eram capazes. E agora tem várias pajés Yawanawá, assim, eu conheço, enfim, uma específico que até está tentando voltar para casa depois da pandemia, aqui depois da quarentena. E eu achei muito legal essa coisa de dentro da própria cultura elas mesmas se colocarem, né? Não, nós podemos. E hoje os maridos chamam elas de professoras. Eu acho muito legal isso. Então, isso é um pouco diferente aqui, por exemplo, da cultura guarani, que a cultura guarani, ela não tem um impedimento, né, de que a mulher seja ou não seja. Pajé, também não é pajé o nosso conceito de liderança espiritual, é Nhandesu para a mulher e Nhanderu para o homem, entendeu? Nhandesu, tem o Y no final, aí em vez de ler com I, lê com uma vogal específica para mim, né? Então, Nhandesu, é água também, né? Então, aí, Nhandesu seria nossa mãe, né? Que seria nossas mães e tal, que são as líderes espirituais. E, por exemplo, o Nyanderu, ele só é um líder espiritual junto do seu par, né? Que é a Nyandesu. E porque a Nyandesu é que detém dos conhecimentos das ervas medicinais. Então, ela conhece as ervas. É a mulher que conhece as ervas. E aqui, né? E o homem tem o contato e faz o contato, né, cósmico, cosmológico, a partir das rezas, mas o conhecimento mesmo de aplicação ela é tipo a ciência, né? Essa ciência médica, ela é feminina, entendeu?
Outra Aham. coisa também que acontece aqui né, na perspectiva Guarani é que no casamento é o homem que vai para casa da mulher, para a família da mulher, Hum, entendeu? Então não tem isso. Se o homem não gostou daquela família, ele pode se retirar. Também não tem esse impedimento de que casou uma vez, não pode casar mais, entendeu? As relações, sim. elas não são assim tão Formadas. parecendo um cárcere como as relações que, né, enfim, as relações não são de maneira nenhuma obrigatórias, né? Uhum. Então, são coisas assim que o mundo, né, Guarani, gira mais em torno disso, da mulher. Então, aqui nunca teve um impedimento, a não ser neste período colonial mais específico, aqui nessa região, que foi de desestabilização de todos os signos, né, Uhum. da cultura e da política Guarani. Aí, nesse momento, a gente assistiu um menor grau mesmo, né, de mulheres, assim, que eu vou te dizer, nem sei como te dizer, porque na verdade a gente tem várias mulheres, por exemplo, tem uma grande liderança conhecida internacionalmente, a Valdelice Veron, que vem denunciando, né, várias coisas, Quem? inclusive o assassinato do pai Fabi, dela, que é um repete pra gente, Fabi, que eu tô anotando tudo aqui pra depois a gente Valdelice tratar. Veron. Valdelice Veron. Valdenice Veron. Pessoal, Ela é uma liderança repetindo conhecida aqui, vou anotar internacionalmente todas essas por, referências para depois a gente estudar. Todo mundo vai estudar direitinho. né, então, aqui a gente tem assim mais as referências mesmo das mulheres, né? Agora, por exemplo, a gente tem tem a Assembleia de Mulheres, que é Cunhanguê Iguaçu. E ela, né, essa assembleia ela está despontando muito, assim. Tem uma jovem liderança também que chama Jaqueline Gonçalves. Uhum. Então, a Jaqueline Jaqueline está na Gonçalves. ONU. Isso, Jaqueline Caiuá, ou Jaqueline Gonçalves. Ela está na ONU discutindo já toda essa questão das mulheres há algum tempo já, sabe? Então, às vezes, é o que eu aponto no meu texto, né, na minha pesquisa, no meu trabalho, é que às vezes a visão ocidental, eu sempre bato nessa tecla, né? Que é ensinado a olhar só para os homens que estão fazendo algum tipo de trabalho, entendeu? E automaticamente o Ocidente ele invisibiliza a mulher. Então Total. não quer dizer que nós não tivemos assim, né, presente. Quer dizer que toda vez o Ocidente dá destaque para os homens, entendeu? É verdade. Eu conheci Porque, o Krenak, por exemplo. Você está me enchendo de referências femininas aqui que eu não conhecia. pois é, e isso é uma coisa do movimento ocidental, porque ele vai sempre destacar a liderança homem, né? Que pra gente não é problema nenhum, que pra gente não tem essa diferença, entendeu? A gente não vê isso. Essa Sim. diferença, assim, só é vista pelo Ocidente. Aí o que a gente vê é várias mulheres. A liderança das mulheres em comunidades étnicas ela é um fato histórico e ancestral, entendeu? Você vai Sim. não tem, assim, nenhum que não teve antes e tal, né? Mas lógico que cada povo experimenta algum tipo, né, de presságio do momento que talvez tenha, né? Ou realmente aquele povo se definiu em algum momento que não e tal. Porque, como te falei, não posso falar por todos, mas pela nação Guarani, que é uma nação bem grande, assim, né? De referência da identidade, inclusive brasileira e latino-americana, né? Tem uma influência bem grande. Não existe. Existe, a gente está passando por um momento de violência, como o Ocidente destaca, né, como as outras mulheres em periferia também estão passando, mas assim, não existe um histórico de que isso, né, é proibido. Aí é o que eu falo do patriarcado. Eu Uhum. acho, na minha tese eu discuto isso, eu acho que o patriarcado ele tem a ver com posse e herança. Uhum. Então, todo o cerceamento do direito das mulheres tem a ver com elas, né, qual que vai ser o herdeiro, se o herdeiro é legítimo, entendeu? Tem uma necessidade de ter a certeza de que aquele império vai continuar para o herdeiro do imperador, do homem, entendeu? Do Uhum. senhor. No caso indígena, não tem posse e herança. Então, daí eu já não poderia falar que tem patriarcado. Eu Sim. teria que pesquisar outro tipo Nomenclatura, de né? organização social, entendeu? É o que E não seria eu falo matriarcado isso porque eu também. Não seria também não, matriarcado porque não tem também, não.
Eu acho que patriarcado e matriarcado seria alguém que manda, ou a supremacia de um em cima de outro, a supremacia feminina, a supremacia masculina. Eu falo para você que não existe, pelo conceito de equilíbrio, que, né, não existe uma supremacia, nem do homem com a mulher, nem com a criança, nem da pessoa com, com a natureza, entendeu? É Sim. que o Ocidente ele está muito assim centrado na supremacia, né, do ser humano que subjuga a natureza, do E homem que desequilibra subjuga as a forças, mulher, entendeu? porque é muito bonito também quando, sei lá, quando se fala da força do feminino e a força do masculino que habita tanto os homens, os homens, né, os homens têm ali uma força feminina também, as mulheres também têm uma força masculina, são forças da natureza, né? Mais do que um gênero específico, você é isso, você é aquilo, são forças que se complementam, né? E eu, pelo meu pouco Então, conhecimento dos povos indígenas, isso é levado muito em consideração, esse equilíbrio dessas forças, né? sim, é por isso, inclusive, que a maioria, assim, a maioria do movimento de mulheres, né, se incomoda e não concorda e até, tipo, rechaça o termo feminismo, não aceita. Por quê? Porque no entendimento, né, de nós, mulheres indígenas, e eu forço um pouco para a gente elaborar melhor isso filosoficamente, porque eu faço parte de um movimento universitário e tal, né? Mas eu acho isso importante da gente explicar para a gente e para o Ocidente. Por que não, né? Se sim, porque sim, e se não, por que não? Eu acho que é um momento que precisa, né, ser deixado bem claro. Então eu vejo assim, uma vez falar, a gente não aceita o termo feminismo, e o que a Aline Caia apoia, inclusive, né, a gente elabora junto e ela nomeia muito brilhantemente isso filosoficamente, que é falar que a gente não tinha gênero Uhum. até chegar o Ocidente e impor, né, a cultura ocidental. O gênero, né, a gente não era generificado, a gente não era uma mulher inferior, entendeu? Porque a mulher, ela é inferior no Ocidente, Uhum. entendeu? Não tem, talvez não tenha essa perspectiva. Nunca, eu não fui criada com essa perspectiva, sabe? Uhum. Fui criada com várias coisas que atravessaram tipo assim, a dignidade da pessoa indígena, né? E atravessaram de uma maneira muito mais violenta a vida dos homens, É né? porque o Inclusive gênero em si é uma levando. construção cultural, né? O Pois gênero, é, quando a gente fala em então, mulher, a mulher é uma isso. na Ásia, é outra no Ocidente, é uma no Sul, outra no Norte. Então, assim, e o feminismo acho que tem essa confusão, porque acha que o feminismo é tentar se sobrepor, né, ao homem, ao Explicar, masculino, quando na verdade é uma tentativa de equilíbrio justamente de dessas forças. equilíbrio. Exatamente. É uma Exatamente. coisa cósmica o feminismo, na verdade, porque a gente está Isso. num desequilíbrio gigantesco. O masculino está aqui, o feminino está aqui em todos os sentidos mais subjetivos e cósmicos até. Por exemplo, a gente agredir o planeta e não devolver nada para nossa mãe Terra é totalmente masculino. A gente não nutre, é Sim. só a Terra que nos nutre e a gente não devolve nada. Né? A gente E devolve uma coisa. é masculino no sentido ocidental, entendeu? Porque é uma supremacia masculina de dominação, Branca que e, talvez não branca e exista. patriarcal, né? Porque, por exemplo, não tem um problema, por exemplo, no mundo indígena, do homem ser professor, cuidar da criança, cuidar da casa, entendeu? Isso não é um problema. Não é uma Pelo questão. contrário, isso é o primeiro que é uma obrigação, porque a pessoa mora né, ali, todo mundo mora junto, não tem como um cuida menos, outro cuida mais, porque né, todo mundo Uhum, se sente feliz em cuidar de alguém que chegou, uma criança, né? É sim. divertido de ensinar e tal, né? É agradável, entendeu? É muito, Então, isso é uma. não, muito interessante pensar é- nisso, como os problemas do mundo hoje que a gente enfrenta são todos partem do princípio do desequilíbrio do masculino com o feminino, na verdade. Porque a força masculina ela é extremamente necessária, ela é a força da ação, né? A sim, sim, caça, né? Tudo, isso é sim. masculino. Só que ele tá aqui e o feminino tá aqui. A proteção, né, da violência com o corpo, por exemplo, no mundo indígena, o homem sempre está assim disposto e à disposição para dar a vida dele pela sua família, pelo seu grupo, entendeu? Então, numa ameaça, ele sempre está na frente. É um modo Uhum, de sobrevivência, de defesa da vida, né? Não quer dizer que a mulher não possa se oferecer para a guerra, pode, mas não é inteligente da parte dela se ela gera outra vida,
entendeu? Uhum. Então, os homens estão sempre assim, nessa disposição da força, né? Isso é muito importante, porque imagina, é muito difícil você estar numa situação de guerra, não é fácil. Tanto é que toda essa mobilização ocidental para que a guerra esteja sempre presente na cabeça da pessoa, para ela estar sempre agindo violentamente, mas isso é muito desgastante. Quem é que quer viver assim? Ninguém Isso não é aguenta. é o que a gente está vendo agora nesse período, né? Que além de estar vindo uma ameaça que é uma ameaça biológica que tem mesmo, né? Que tem, já teve em outros períodos na humanidade, na civilização, né? Só que você vê assim uma força que em vez de que segura, né? Que impede a união para que a gente sabe, passe por isso com É um menos excesso de dificuldade, com masculino. Para mais mim, eu só vejo isso como um excesso de masculino. é a Inclusive no expressão. patriarcado. My favorite season is the fall of patriarchy. De Araque, obrigada pela camiseta. É assim, tipo, tá totalmente interligado, né? O capitalismo branco ocidental, enfim, que também tomou conta do mundo, né? A globalização acabou terraplanando várias culturas e impôs, né, esse modo de viver. E a gente já começou a acreditar que esse é o único modo de viver quando estão presentes civilizações nesse momento na Terra que nos propõem outras formas muito mais sustentáveis e pensando no longo prazo, né? Porque essa coisa predatória que a gente vive hoje, ela vai ter um fim. Se a gente continuar assim, a gente vai... O Siddhartha que falou, seremos só um rodapé na história biológica do planeta, né? A gente vai acabar. Essa é uma realidade, assim, dura, que a gente tem que repensar agora, né? Eu acho que isso ficou muito expresso, assim, ficou muito assim nítido nesse momento, né, da pandemia que a gente está vivendo tudo isso e ainda tem toda essa dificuldade, né, assim, nessa parte política que não tem como, né, deixar de tocar nesse assunto que é essa parte estatal, né, que deixou muito a desejar, né. Então E que está fazendo isso é genocídio indígena nesse momento, né? Hoje mais uma vez. no Essa não Congresso é do a primeira, Instagram né? uma campanha A de gente está petição, gente, para os Yanomamis, porque eles estão, assim, hoje saiu uma pesquisa que 48% dos contaminados no Brasil são indígenas. Ou das mortes. então, Das mortes. 48% das mortes no Brasil são indígenas da Covid. Isso é muito sério. Então, aqui mesmo na região onde eu moro, né, que eu moro na Grande Dourados, então a aldeia aqui que a gente tem, que é a aldeia Jogapiru e Bororó, que é a Reserva Indígena de Dourados. Então, ela foi criada em 1940, exatamente nesse período de SPI, que era Serviço de Proteção aos Índios, né? Que é super da ditadura militar, entendeu? Que começou, né, naquele período e agora se expressa também no pensamento dessas pessoas que ficaram, né? Esse pensamento que veio, né, ficou, assim, mesmo depois da democratização, esse pensamento genocida permanece, né? Então, essa reserva indígena é 3 mil hectares que tem de terra para 18 mil pessoas. Então, Nossa. a gente não tem mais nenhuma condição de viver em harmonia com nada, nem com a natureza. São 6 fontes de água que secaram. Um Nossa. condomínio gigante, assim, que esses condomínios de conceito novo e tal, de ecológico, mas assim, de figura gigante, sabe? Assim, que inclusive está em cima de uma nascente, aí já não tem mais água dentro da aldeia. O próprio poder público não oferta água, como é obrigação para ofertar, né? A água encanada não tem dentro da aldeia, porque fala que é uma reserva indígena, entendeu? Umas coisas assim que você está no século XXI, vivendo no século XVIII, assim, sabe? Umas coisas Sim. absurdas aqui. Uma disfunção, assim, né? A De, gente tem de um governo que sincronia. desconsidera, inclusive, a existência dos povos indígenas, né? Que Não, horrível. odeia, Então, o ministro da Educação que odeia o conceito de fala povos isso, indígenas. Meu Deus do entendeu? céu, assim, tipo, Então, e aqui, Mato Grosso do Sul é o segundo estado, né, com maior população indígena, né? Aqui, por exemplo, só da minha nação Guarani Kaiowá é 40 mil indígenas, né? Mais os outros povos, que é povos do Pantanal e que está em outra região do Mato Grosso do Sul, mas chega acho que a 60 mil aproximadamente, né? E são 60 mil pessoas que são ignoradas, e mais até, né? Os que não estão aldeados ou que perderam alguma referência com a comunidade, mas não ainda, né, de origem indígena.
Uhum. Então, a gente está assim, isso se expressou muito, porque como não pode sair da aldeia, mas pode para trabalhar, e aí teve uma infecção de uma trabalhadora no frigorífico que infectou outras pessoas na aldeia, sabe? Falta de água, falta de alimentos, não tem lugar para plantar, porque num 3 mil hectares, 18 mil pessoas, você não tem um lugar para praticar nenhum tipo de agricultura, muito menos a tradicional, que Uhum. precisa de espaço, né? Que ela não é uma Não é agricultura de monocultura, degradação do né? meio ambiente. Não é uma monocultura. Ela é mais É, agroflorestal, nesse conceito agroflorestal, ela tem mais a ver com isso? Como é que é? eu diria que sim. Eu não diria que seria agroecológica no sentido de plantação de hortaliça, né? Uhum. Porque geralmente o indígena não come hortaliças, assim, sabe? O conhecimento das plantas, né? E a alimentação das plantas é outro do que o alface, sabe? Assim. Uhum. Então, tem outros, né, que têm valores nutricionais e que não são conhecidos, infelizmente. E aí, então, a preferência alimentar, né? E outros tipos de alimento e tal, né? Então, mas diria que ela é agroflorestal porque ela é extrativista, que eu digo, Uhum. né? Ela não limpa e planta, né? Ela planta no meio da própria, das árvores, né? Da própria floresta. É, então é um Então, pouco, tem um pouco disso, né? Porque uma planta tem alimenta sim. a outra e tal, né? Coisa da Só que mãe. ela tem muito, ela como ela é específica, então a gente fala assim que ela é agroecologia Kaiowá, ou agrofloresta Kaiowá, digamos assim, referenciando o povo, né? Porque, por exemplo, aqui é a cultura do milho, então, né, a gente é um ser que é derivado do milho. Então, a gente tem, nas fases do milho, a gente organiza as outras plantações, entendeu? Então, depende da lua, o calendário é lunar, né? E o calendário é diferente. O ano começa em setembro. Para o Guarani, o ano começa em setembro. É um Olha, outro não calendário, sabia né? que tinha isso. Bom, o calendário lunar é outra coisa, outra sabedoria de vocês que, pelo É amor de outra coisa, porque depende de quando que chove, de quando que, Deus, entendeu? Não tem a ver com comércio, né? a lua, exato, a lua influencia, a gente vê isso nas marés, né, nas plantações, a gente vê a influência da lua na nossa, no nosso planeta. Como é que a gente não nem sabe, qual é a lua? A gente não tem nenhuma referência, né? O Ocidente Não, não tem nenhuma referência. pra gente é muito importante, porque são os dois pilares, né? O Sol e a Lua, Quaraã e Jaçã. Então, são os dois pilares, o Sol e a Lua, né? Um dá todas as condições de vida, que é o Sol, né? Sem Sol não tem vida, e outro que regula, entendeu? As estações do que a gente vai, de como a gente vai se alimentar e se proteger do frio e da chuva, né? Então, outra coisa Sim. interessante com a minha tese, que eu, assim, com a ideia do feminismo indígena ou do gênero, alguma coisa assim, para desmistificar, é exatamente o mito, né? O mito do Sol e da Lua, Quaraí e Jaçã. Porque Quaraí é o Sol e Jaçã é o irmão da Lua, entendeu? É o irmão do Sol, só que Lua é feminino, entendeu? Então a gente não Ah, discute se Lua é masculino ou feminino. Não tem uma aham, discussão, sabe? De que ser masculino, ser feminino. Essa é uma sim. discussão que eu explico, né? Que a gente talvez não tenha tanta. Não se preocupe, não é que não se preocupe, mas não seja tão forte dentro da cultura, né? Sim. Guarani, essa discussão sobre a sexualidade e o gênero, entendeu? Por isso que é diferente que eu tento Ou explicar na seja, tese. a gente vai, o dia que a gente evoluir, a gente chega até vocês, né? Então, A humanidade vai fazer assim, ó. Eu acho eu que espero que a gente. como Eu, sobrevivermos, vamos fazer eu, assim, ó. Vamos voltar para eu de onde espero que a gente começamos. se encontre muito breve para poder caminhar junto, porque a gente já não consegue caminhar assim, cada um para um lado e brigando com o Cada um outro, pro entendeu? lado. A gente vai ter que se Deixa eu ver encontrar aqui. logo. Fabi, tem 21 perguntas aqui. Meu Deus! Eu queria, Nossa Senhora. antes de qualquer coisa, eu queria, por favor, fortalecer muito a vaquinha do povo Guarani Kaiowá, por todas essas Sim. condições que eu falei, né? Vou E colocar no aí, post da gente também, que eu vou colocar no feed ai, essa maravilhoso, eu nossa não posso live. Vou esquecer colocar toda a disso. vaquinha. Gente, por favor, os povos indígenas são os que mais estão precisando nesse momento. Eu sei que é difícil dizer quem está precisando mais, mas é porque realmente estão muito atingidos nesse momento de Covid. Assim, hoje mesmo saiu Isso. essa pesquisa que 48% das mortes são entre Então, indígenas. Então, assim, o negócio está e feio. tem A gente tem que ajudar.
essa parte da saúde, essa parte da alimentação, mas também tem uma parte que é da parte laboral, né? A maioria são artesãos e não tem como trabalhar agora com, né, a produção do artesanato, porque não tem aonde, geralmente é feira, né? Aí, por Sim. exemplo, eu trouxe aqui uma camiseta, eu vou mostrar. Lute como uma mulher indígena, Ah, que eu é da quero, minha vou grande comprar. Separa pra mim. vai estar na página, tá disponível na página Grafismos Indígenas, Vou que é colocar, da vou minha amiga anotar também Sol para Perena. colocar. Vai ter, gente, vai ter, olha, vai ter depois Isso, aqui um desdobramento na nossa live, hein, com várias referências. Grafismos. isso, indígenas. Olha, aliás, eu adoro, né? Então, Mulher. ela se dedica na produção da malha e da camiseta, porque isso mobiliza muitas mulheres que costuram na aldeia, entendeu? Sim. Então, o que a gente está fazendo agora com essa? A gente está lançando uma outra campanha aqui de uma outra camiseta, de uma outra coleção de camiseta. Eu queria muito falar sobre isso, porque é um Pode falar artista também, a do, gente tá aqui para isso. um artista terena, que é o Lidêncio Lourenço Cuca, ele que é do Pós do Pantanal, ele doou um desenho pra gente. Ele fez, ele é maravilhoso no desenho. Ele fez e agora para estamparia. E essa estamparia, a gente vai começar então a fazer uma campanha, né, de venda da camiseta com a estamparia na época do Covid, exatamente para reverter, né, uma parte para os povos de Guarani Kaiowá da aldeia da região de Dourados, entendeu? Uma parte para as mulheres aqui da região, que é da região do Pantanal, que são artesãs, né, que trabalham com o artista, e uma parte para a gente conseguir fazer outras campanhas, entendeu? Então, além, né, semana que vem acho que já vai estar disponível no site do Grafismos Indígenas da Sol. Então, a gente está tentando também deixar motivada, principalmente, né, as mulheres que têm essas atividades, né, laborais, que é de artesania, e geralmente os homens saem para fazer as feiras e tal, dos Sim. artesanatos, e agora está tudo parado, isso vai deixando, vai desmotivando muito, né? E vai Gente, chegando nessa parte aí da alimentação. vamos comprar Então eu vou, grafismo só indígena, queria até porque falar isso, é agora eu vou falar lindo, né? sobre isso. É lindo. Porque isso é legal, porque a pessoa está adquirindo o produto, que, nossa, se houver essa história dela, a gente vai tentar colocar lá a história das mulheres, a costura, que daí você sabe que esse produto, né, ele é feito com carinho, e, enfim, é uma coisa assim que a gente está tentando fazer para juntar um pouco de carinho com as Sim. pessoas que estão dando, né? Porque daí vocês mandam várias doações, a gente queria também mandar coisa para vocês, né? Ter assim e lembrar desse período, sabe? Não, com certeza. E Enfim, a mas nossa ancestralidade, né, galera? A gente não pode esquecer nunca que nós, acho que a maioria de nós somos descendentes dos povos originários, né? Tipo, direto ou indiretamente, assim. Então, a gente tá... Se a gente olhar com carinho, com amor, na verdade. Acho que é amor que a gente tem que falar. Se a gente olhar com amor para os nossos parentes, como vocês falam, né? Vocês são todos nossos parentes. Eu acho que a gente vai conseguir se reinventar de, de uma forma melhor, assim, que eu acho que tem grande parte da população brasileira tá querendo um novo Brasil, sabe? Um Brasil mais justo, um Brasil menos desigual, né? E eu acho que a gente tem que ir na nossa ancestralidade, tem que puxar o fio da meada, ir lá atrás e ver o que a gente fez de errado, o que a gente continua fazendo de errado até hoje, porque é uma cura, né? E vocês falam bastante de cura, e eu acho que isso que é o mais encantador para mim dos povos indígenas, o quanto a cura é importante. E o quanto a cura, ela é uma cura que ela é em todos os níveis, né? Uma cura energética, espiritual. E o que a gente precisa para a gente sobreviver como espécie nesse planeta é uma cura geral, né? A gente precisa se curar de muita coisa. sim. Eu estou muito agradecida com esse encontro. Esse nosso encontro foi mágico, assim, sabe? Quando a Ah, Marília me falou de você, toda a sua delicadeza, de que você, né, trata do tema e tal, eu falei, nossa, que maravilha. Foi assim, nada. Então, acho que esses encontros são importantes, né? Porque a sim. gente poderia nunca se encontrar para falar sobre isso. Eu tenho certeza que várias pessoas estão ouvindo, a gente, né, faz pensar em várias coisas que é isso que você está falando, que é um reencontro com a sua, né, com a sua espiritualidade, com a sua, né, origem nativa, assim, que eu acho que é importante, Com quem a sim, gente né? é, né? A gente é. A gente Sim, pode para a gente negar. para ver que essa Brasileiro, porque eu digo assim, o vulnerabilidade branco brasileiro, nós não somos bem brancos, brancos, não são caucasianos, né, brancos. gente? Aqui é difícil achar um caucasiano, né? O branco é muito, com muitas aspas, brasileiro,
não é branco. A gente é indígena, a gente é negro, a gente tem isso, a gente tem que olhar porque a gente é de verdade. Teve o branco, entrou e entrou ruim aqui. A gente tem que também curar essa parte europeia, né? Que veio assim. Essa soberba, né? Veio, que bom que, ok, veio, que bom, mas vamos viver de boa aqui, todo mundo, né? Afinal de contas, não tem como os povos indígenas sair, porque a gente não tem para onde ir, entendeu? A gente é daqui, não vamos sair. É melhor de vocês, né? Outro, né? Deixa eu ver aqui, Fabi, só deixa eu ver se tem alguma pergunta. É que tem muitas, na verdade. Sim. Infelizmente, acho que para o nosso tempo. Ó, vou aqui citar, tá? Sou nordestina, também passo por preconceito pelo meu sotaque. A Bruna, qual o papel da mulher na cultura indígena? Acho que a gente falou bastante disso, também que cada povo também tem, né, a sua particularidade, mas você falou bastante sobre isso. Sobre preconceito aqui também. Deixa eu ver. Aqui tem uma pergunta que eu acho interessante, da Mônica. Quais são as principais diferenças entre os povos indígenas? Apesar de ser dificílimo de responder, porque são quantos povos indígenas no Brasil, Fabi? Hoje são 300 etnias e 280 línguas aproximadamente. É muito difícil dar conta disso. Né? O que sobrou, né? Então, são muitas diferenças. Uhum. Mas a gente já falou também bastante sobre o que tem em comum, né? Você falou dessa relação com a natureza, a papel da mulher, né? Geralmente nessa cultura. Uhum. Eu acho assim que a gente tem, eu diria, tanto diferença, especificidades, né? A principal, ela é assim, do lugar onde vive. Porque como o povo indígena se relaciona muito com a natureza e o meio ambiente, então é diferente se eu moro em cerrado, se eu moro em montanha, entendeu? Se eu moro em mar, se eu moro nas águas da Amazônia, entendeu? Então, como eu falei, o seu corpo e a sua organização econômica, política e social, ela se relaciona muito com o ambiente. Então, eu acho que a diferença que vai ter de um povo para o outro é esse. Por exemplo, nós somos do Chaco, região do Chaco, que é a região que chama de Pantanal. Então, ele alaga, sazonalmente ele está cheio, né? Alaga e seca. Então, isso tem a ver é diferente, por exemplo, do povo tucano, por exemplo, que né, tem vários amigos que são lá Alto Rio Negro, na floresta amazônica, onde a relação também né, com a natureza é diferente. Então, vai ter outro tipo né, de economia, de alimentação e, lógico, cosmologia, né? Então, aqui a gente fala muito sobre isso, o milho, né, que é o abati, e o Quaraí de Açu e tal, que também é o mesmo, mais ou menos, mito do Tupi, mas que já é diferente, então, né, desses outros povos. Então, essas coisas são diferenças, né? E aí, enfim, o adorno, né? Enfim, o modo de... A estética ela é muito importante para o povo indígena, é um povo muito estético, né? Muito performático. Então, dependendo assim do clã, são bem sim, isso. E aí o seu corpo vai falar diferente, você vai ser diferente na comunicação corporal, né, e tal, do que outra pessoa, do que as outras etnias. Uma coisa que eu queria falar rapidinho de nordestina. Então, nordestina, eu acho que é um termo pejorativo, que talvez nordestina não exista exatamente, né? Porque os povos do Nordeste, povos do Nordeste foram os primeiros a ser dizimados. Então, e deram para esses povos tiraram a língua e deram uma nomeação de nordestino, que é para você não encontrar referência indígena dessa pessoa, entendeu? Sim. Então, eu acho que muitos amigos indígenas que são do Nordeste, né? E a gente percebe que nordestino geralmente assume uma conotação pejorativa no Sudeste. Entendeu? Nordestino, Paraíba, ninguém né? Fala sudestino, então, né? Sudestino. Então, geralmente a pessoa que você está atribuindo isso é uma pessoa do biotipo, né? Da aparência indígena, né? Da cor, sabe? Da fala, uma fala que não tem uma fala da dicção do português correta, porque tem influência da língua, entendeu? Tem o sotaque, como eu te falei, né? O sotaque é diferente, entendeu? Então, é isso, tem o costume, as coisas, né, os hábitos alimentares, né, do povo nordestino, que no caso, né, dos indígenas, povos indígenas do Nordeste,
são específicos e Os são funiôs maravilhosos. são pernambucanos, né? Sim, Funiô. sim, Eu Cariri conheci um pajé Chocó, funiô maravilhoso uma vez. Pataxó, Pataxós, exatamente. Alegre, né? Então Não, tem muitas. ele deu uma aula sobre criação de filhos, que eu achei assim, que ele falou Então, que o branco, ele cria a criança no medo. Então, assim, não faz isso que você vai cair, vai quebrar a cabeça. Não faz isso que... eu E faço o indígena tem outra relação de criação de filhos. Aliás, é uma outra isso, né? O que a gente pode também pegar emprestado da cultura indígena para criar os nossos filhos e não eu acho ficar que apavoradas. um pouco mais de segurança, né? Passar segurança para a criança de que ela é capaz. Porque, por exemplo, eu vejo isso, você vai e cobre uma piscina para a criança não cair dentro da piscina, né? Mas, gente, como a gente não poderia cobrir um rio? É impossível. Então, você tem que ensinar a pessoa que se ela for lá no rio, né, e se já jogar sem saber, ou sem ensinar ela a nadar, coisa assim, ela vai morrer. Então, a gente sempre explica isso de uma maneira mais clara. E eu vejo que o Ocidente, ele mente para a criança. E aí a criança vai descobrindo essas mentiras, assim, Mente. vai se Exato. tornando frustrado, entendeu? E medroso, sem confiar nos pais. Também os filhos não sabem o que os pais fazem. Né? O povo indígena trabalha junto, vai para a roça, a criança brinca, os pais trabalham na roça, sabe? Então todo mundo entendendo, já vai aprendendo como que trabalha. Mas o Ocidente ele separa, né? A criança não sabe o que os pais fazem, os pais não sabem o que a criança faz. E é uma desconexão, né, familiar, assim. Eu Então, acho que eu acho desconexão é a mais. palavra, né? A nossa cultura ocidental realmente é desconectada. As pessoas umas das outras, a gente com os nossos filhos, a gente com a natureza. Que, aliás, gosto É, de chamar a natureza, né? Nós e a natureza, como se não e fosse a uma coisa só, natureza, né? E, sim. tipo, gente, tá tudo errado. E aí você pensa assim, a riqueza e a sorte, na real, de a gente ser brasileiro e a gente ter, dentro desse território, toda essa influência europeia, que veio e colonizou, também tem suas coisas bacanas, mas assim, principalmente de 300 etnias indígenas com culturas diferentes entre si, com línguas diferentes e com saberes milenares aqui dentro, e que a gente não Uhum. presta atenção, né? É, E a cultura africana também, que veio também de vários lugares diferentes, enfim, a gente é um caldeirão então, cultural, o Brasil. uma dessas perdas é o bilinguismo, a gente ter a capacidade de ser bilíngue, né? Porque não apaga as outras línguas, outros idiomas, né? Para deixar um idioma, para depois tentar ensinar um idioma estrangeiro, entendeu? É surreal isso, observasse a vocação linguística que ela é pluriétnica, enfim, ela é plural, né? A gente não, talvez o brasileiro não teria tanta dificuldade em as línguas, entendeu? Porque existe Sim. esse medo de expandir, de reconhecer que nós não somos monolíngue, nós somos plurilíngue, porque tem várias Plurilingüe. línguas, Exatamente. entendeu? É de uma riqueza Valorizar essas cultural isso, línguas. que a gente seria muito melhor se a gente reconhecesse, porque cultura, quanto mais, melhor, né? Isso que é o pensamento. Já Quanto mais aprende cultura, falando mais culto você é. Essa é a sim. realidade, né? Quanto mais línguas você fala, mais culto você é. Quanto mais você Sim, conhece outras o seu aparelho mental se expande, né? E culturas, fonético se expande para você conhecer, né? E saber falar e tal. Eu vejo, assim, eu leio muitos romances, eu gosto de ver coisas assim, né? E ver filmes, assim, de europeus, assim. E aí vejo, desde criança, ensinando várias línguas, né? Para as crianças. E aqui no Brasil, a gente, pelo contrário, a gente proíbe que essas línguas, né? Se sim. desenvolva para a pessoa. Aí Aí a depois de criança vai ficando 20 assim, ó, vai anos. ficando com a mente assim, e a gente depois fica pensando, gente, como é que o brasileiro não pensa? Como é que não abre a cabeça? Porque a gente realmente a gente foi ensinado sabe, o tadinho do burrinho, A aquele matar, assim. Hã? a matar a si mesmo, A né? A gente foi matar assim, ensinado a matar a exato, si mesmo, em vez de Fabi. deixar a gente florescer assim, Verdade, né? Fabi. A gente mata a gente mesmo. A gente mata o que a gente é. Se não Que deixa a dói. flor sair, né? Se desabrochar, a gente. A gente murcha. A gente se Verdade. destroça. A gente tem uma baixa autoestima. Também Isso, baixa a gente autoestima. vai A gente acha que o ficando. americano é Isso. melhor. Ai, o Isso. americano, que não tem nada a ver com a A gente nunca gente. está suficiente, né? Consigo mesmo. Isso é uma pena mesmo. É um horror. Eu E olha o que percebo. a gente é maravilhoso. Se você for ver o que é a mistura,
na verdade, não a mistura, aquela que a gente falou no início da live, né? Aquela da violência, né? A mistura, a miscigenação violenta que rolou, mas a mistura cultural mesmo, de a gente ter essa influência africana, indígena, pluricultural, porque não temos uma cultura indígena, temos 300 culturas indígenas, e mais toda a influência europeia, a influência japonesa, influência... É muita cultura, é muita cultura. Isso aqui é maravilhoso. A gente tem a maior floresta do mundo que a gente tem que preservar. A gente tem, talvez, o maior caldeirão cultural do mundo aqui dentro. Então, assim, sim, a gente tem que se mostrar tudo que a gente é, né? A gente perde muito da história milenar também, né? Para saber várias histórias da Grécia, mas a gente não sabe as histórias aqui tão próximas, né? Exato. Eu fui no México uma vez e foi uma viagem super marcante para minha vida, assim. E eu achei tão bonito o jeito que eles preservam a cultura indígena deles, assim, os monumentos são indígenas, não são do colonizador, né? O Cortés, que foi o cara que chegou e dizimou lá os astecas, ele é meio uma figura má lá. E aqui a gente, os nomes das ruas, os bustos, são todos dos colonizadores e não do povo que resistiu aqui, inclusive a essa invasão, porque parece que né, que o indígena falou, ah, tá bom, entregou tudo pelo espelhinho. E não foi bem assim, tiveram muitas batalhas de resistência. Outros países da América Latina têm uma relação melhor mesmo. Mesmo que o nosso vizinho, que é o Paraguai, que também da onde emana a nação Guarani, né, tem uma relação melhor. A língua Guarani é reconhecida oficialmente. O Equador se reconhece 70% como indígena, né, como originário indígena. Então, aqui no Brasil, que é especial, assim, você ter uma origem indígena. Mas nos países do México e, por exemplo, Equador e outros, né, até o Paraguai assim, normal você ser uma origem indígena. E é inevitável. Sim. Fabi, você é maravilhosa, mulher. Eu quero... Imagina! Adorei a conversa. Outras coisas também, porque foi um prazer. Doutora, né, Fabiane? Quase doutora, daqui a pouco doutora, Fabiane. Daqui a pouco já doutora, gente. Para mim, o mundo tem que ser dominado por intelectuais de cocar. Você viu que linda? Maravilhoso, né? Olha, muito obrigada mesmo, adorei a conversa. Se tiver alguma pergunta que você queira me mandar para eu responder para alguém, assim, por mensagem ou por e-mail, eu posso fazer isso, que né, não deu. A gente conversou tanto, foi tão legal, tanto assunto, né? Tanto assunto, não dá para dar conta numa live. Mas eu vou fazer assim, eu vou salvar essa live no IGTV e vou colocar, eu queria que você me passasse, depois a gente vai conversar aqui no WhatsApp, as referências das mulheres indígenas de leituras para mim, que eu quero muito ler e tenho certeza que quem está ouvindo aqui também quer ler, e da campanha também, que é, na verdade, a urgência mais importante, né, desse momento. Eu vou passar tudo, depois eu vou fazer um textinho e a gente vai elaborar juntas para a gente estar junta nesse Brasil, nesse país que... Maravilha! Nossa, a gente vai começar um movimento pedagógico aqui. Total, total. Obrigada, viu, Fabi? Tá, só falar mesmo. Então tá, e semana que vem, então, as estampas que eu vou pedir para você também em divulgação, para a gente motivar aqui a comunidade, tá todo mundo vendo as lives, tá acompanhando, e aí então colocar essas mulheres, essas pessoas, artistas e artesãs no circuito junto com a gente, né? Elas começam a participar também. Vou divulgar. Obrigada. Aqui. Obrigada, querida. Gratidão, gratidão, gratidão mesmo. Você é incrível. Olha, continue. Beijo, viu? Prazer. Beijo. Tchau. Prazer. Tchau, tchau. Tchau.